E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Hoje, a gente vai mergulhar numa história que é puro suco de inspiração, uma prova viva de como a gente pode encontrar força e serenidade mesmo quando o mundo parece desabar. Sabe aquelas fases da vida em que tudo parece estar contra você? A gente vai falar sobre isso, mas de um jeito que vai te mostrar um caminho. A nossa estrela de hoje é o Renato. Ele tem 34 anos e trabalha como enfermeiro num pronto-socorro público. Pensa comigo, pronto-socorro já é um ambiente de alta pressão, né? Agora, imagina a realidade do Renato durante a pandemia. Aquele período foi um verdadeiro teste para a humanidade. E para profissionais de saúde como ele, foi ainda mais intenso. O Renato enfrentou jornadas de trabalho exaustivas, viu de perto a falta de equipamentos essenciais e, o mais doloroso de tudo, testemunhou a perda de colegas queridos e de tantos pacientes. Cada dia era uma batalha, um desafio gigantesco. Era natural que, com tudo isso, o Renato começasse a sentir o peso nas costas. Ele se viu à beira de um esgotamento emocional, sentindo que estava prestes a colapsar. Já parou para pensar na pressão que é ver tanto sofrimento, ter que manter a calma e a profissionalismo quando por dentro você também está sentindo o impacto? É uma situação que muitos de nós podemos nos identificar, talvez não na mesma intensidade, mas na sensação de sobrecarga e de que não sabemos mais como seguir em frente. Mas foi nesse ponto de ruptura, nesse quase abismo, que o Renato encontrou uma luz. Ele buscou algo, uma filosofia, que pudesse lhe dar ferramentas para enfrentar aquela tempestade. E foi aí que o estoicismo entrou na vida dele, e mais especificamente, uma frase de Sêneca que ressoou profundamente. A dificuldade mostra quem é o homem. Essa frase se tornou um lema, um mantra para o Renato. Não é sobre evitar a dificuldade, mas sobre como você se porta diante dela. Inspirado por essa sabedoria antiga, o Renato começou a mudar a forma como encarava seus plantões. Ele adotou um hábito superpoderoso: iniciar cada turno com uma breve meditação estoica. Não era algo complicado ou demorado, apenas alguns minutos para focar a mente. O objetivo principal era se lembrar de algo fundamental. Ele não controlava o que acontecia no hospital, não controlava a doença, a falta de recursos ou as decisões alheias, mas ele controlava, sim, as suas próprias ações e as suas próprias atitudes. Essa é a essência do estoicismo: focar no que está sob o seu controle e aceitar o que não está. Ao praticar isso, o Renato começou a ver o sofrimento alheio não apenas como uma fonte de dor, mas como uma oportunidade. Uma oportunidade de exercer sua compaixão de forma plena, de ser corajoso diante do medo e da incerteza. Ele entendeu que, mesmo em meio ao caos, a sua serenidade poderia ser um farol para os outros. Imagina a força que isso traz. Em vez de se deixar consumir pelo desespero, ele escolheu ser uma âncora. Essa mudança de perspectiva e essa prática diária transformaram o Renato. Lentamente, ele foi recuperando o equilíbrio emocional que parecia perdido. Aquele enfermeiro exausto e à beira do colapso começou a se tornar um ponto de serenidade no meio da turbulência do pronto-socorro. Sua calma era contagiante, e ele passou a ser um exemplo para a equipe. E a história não para por aí. O Renato, que antes estava lutando para se manter de pé, passou a ensinar aos seus colegas pequenas práticas de resiliência mental. Compartilhava a meditação breve, a importância de focar no controle das próprias reações. Ele se tornou um verdadeiro líder de calma e compaixão. O mais incrível é que, nessa jornada, o Renato descobriu algo profundo. Servir com serenidade não é apenas uma forma de ajudar o próximo, é uma forma de sabedoria. É entender que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em levantar-se com dignidade e manter a paz interior, não importa o que aconteça ao redor. A história do Renato nos mostra que a resiliência não é um dom, é uma habilidade que podemos desenvolver e que a paz pode ser cultivada mesmo nos ambientes mais desafiadores. Que história inspiradora, não é mesmo? A gente aprende com o Renato que,
Mesmo nos momentos mais difíceis, temos o poder de escolher a nossa atitude e encontrar a nossa serenidade. Agora, eu trago uma história que é um verdadeiro soco no estômago e um abraço na alma ao mesmo tempo. A gente vai conhecer o Douglas, um cara que, como muitos de nós, sentiu o peso da vida, mas que escolheu transformar a adversidade em algo extraordinário. Então já se prepara, porque essa história vai te inspirar de verdade. O Douglas, aos 37 anos, tinha uma vida que para muitos era o ideal. Ele era gerente, tinha uma carreira sólida, planos. Mas como a vida adora nos pregar peças, de repente o tapete foi puxado. Ele perdeu o emprego e do dia para a noite se viu na posição de motorista de aplicativo. E aqui que a coisa aperta. O que para muitos é uma solução, para o Douglas no começo foi um golpe duro no orgulho. Ele se sentia humilhado, sabe? Como se tivesse caído de posição. Aquele sentimento de fracasso começou a corroer por dentro, criando uma nuvem pesada sobre cada corrida, cada passageiro. Era uma batalha diária não só com o trânsito, mas principalmente com a própria mente, com a voz que insistia em dizer: "Você falhou." Aposto que muitos de vocês já se sentiram assim em algum momento, não é mesmo? Essa sensação de que tudo desmoronou, de que o que você construiu não vale mais. É uma barra, eu sei. Mas o Douglas, mesmo em meio a essa tempestade interna, tinha uma chama acesa. Ele não queria se afogar no pessimismo. Foi então que, quase por acaso, ele se deparou com uma filosofia antiga, mas com uma sabedoria atemporal: o estoicismo. E uma frase em particular do pensador Epicteto grudou na cabeça dele como um mantra. O que importa não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece. Uau! Isso é potente, não é? Essa frase ressoou profundamente no Douglas. Ele percebeu que não tinha controle sobre ter perdido o emprego, nem sobre a economia, nem sobre o julgamento alheio. Mas ele tinha controle total sobre a forma como ele interpretava tudo aquilo. E mais importante, como ele agiria dali para frente. E foi essa virada de chave que mudou tudo. A partir desse momento, o carro do Douglas deixou de ser apenas um meio de transporte e se tornou uma sala de aula particular, um templo de autoconhecimento. Cada minuto que ele passava dirigindo, cada espera por passageiro, virou uma oportunidade de aprendizado. Ele começou a ouvir audiolivros de filosofia, a mergulhar nos ensinamentos dos estoicos, a refletir sobre a paciência, a resiliência. E não parou por aí. Ele levou essa prática para o dia a dia. Sabe aqueles passageiros que testam a sua paciência? Que reclamam do ar-condicionado, que te dão instruções confusas ou que simplesmente estão de mau humor? Pois é, o Douglas passou a vê-los como oportunidades. Oportunidades para praticar o controle emocional, para respirar fundo, para aplicar os princípios que estava aprendendo. Ele transformou cada desafio em um exercício de serenidade, de aceitação. E o resultado? Foi uma transformação incrível. O Douglas deixou o orgulho de lado, aquele orgulho que o estava cegando e o impedindo de ver o valor em seu trabalho atual. Ele reencontrou a serenidade, aquela paz interior que a gente tanto busca. E o mais bonito de tudo, ele começou a enxergar dignidade em qualquer forma de trabalho honesto. Não importa se você é gerente, engenheiro, médico ou motorista de aplicativo, o que importa é a integridade, o esforço e o propósito que você coloca no que faz. Hoje, o Douglas não é apenas um motorista de aplicativo. Ele é um inspirador. Ele compartilha sua história, sua filosofia de vida com outros motoristas, com os passageiros que se abrem para conversar. Ele mostra que é possível encarar a vida com mais calma, com mais propósito, mesmo quando as coisas não saem como planejado. Ele é a prova viva de que as maiores lições da vida muitas vezes vêm embrulhadas em desafios. A história do Douglas nos lembra que a vida é cheia de altos e baixos, de perdas e recomeços. Mas o que realmente define quem somos não é o que nos acontece, mas como escolhemos reagir.
É sobre encontrar a força para virar a página, para aprender, para crescer e para encontrar a dignidade e o propósito em cada passo da jornada. E você? Qual é a sua história de superação? Como você reage aos desafios? Compartilhe aqui nos comentários, eu quero muito saber. Se você gostou dessa história inspiradora, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com aquele amigo que precisa ouvir essa mensagem e, claro, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!